Fala, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Olha só, eu resolvi fazer uma pequena revisão para explicar sobre os assuntos que irão cair nesta segunda avaliação de literatura. Vamos lá? Bom, os assuntos que irão cair nesta segunda avaliação de literatura são simbolismo, final do século XIX e o modernismo brasileiro, que ocorreu a partir da segunda década do século XX. Tudo bem? E quando a gente fala de simbolismo, é preciso, primeiramente, que a gente dê uma olhada nas artes plásticas, nas artes visuais, e fazer assim uma espécie de sintonia entre o que é arte visual e a própria literatura. Vejamos este quadro, pessoal. A gente percebe que naquela época, do final do século XIX, o homem ele estava se sentindo assim meio que dilacerado, meio que disperso diante das constantes mudanças decorrentes da primeira e segunda revolução industrial. Tudo bem? Naquele final do século XIX, instaurou-se no mundo, principalmente na Europa e, consequentemente, no Brasil, um clima cataclísmico, um clima decadente, um clima de pessimismo, né, que acarretou no surgimento de um movimento artístico e literário que ficou conhecido como simbolismo, ou decadentismo, como ele era chamado antigamente. Tudo bem? Subseguindo, pessoal, a gente percebe aqui que nós temos uma figura angélica, né? Uma figura sobrenatural, mas que está sendo amparada, que está sendo carregada por dois garotinhos, né? Que demonstram uma expressão mórbida, uma expressão triste, decadente, não é? Refletindo esse estado de espírito do homem dilacerado desse final do século XIX. Na literatura, a gente vai encontrar as principais características desse movimento chamado o simbolismo, que vai apresentar uma linguagem vaga, fluida, que prefere sugerir ao invés de nomear. Isto é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a poesia simbolista, ela não vai te dizer, ela vai apenas sugerir, deixando a teu cargo, leitor, né, criar as próprias expectativas e as próprias conclusões daquilo que o poeta, né, dilacerado, disperso, está querendo dizer. A utilização de substantivos abstratos, efêmeros, vagos e imprecisos também é fundamental para que a gente possa compreender essa literatura tão estranha, tão mística desse final de século. A presença abundante de metáforas, comparações, aliterações, assonâncias, esses dois termos, essas duas figuras de linguagem aqui, pessoal, figuras sonoras, elas são fundamentais para que a gente possa entender a importância que a música tem, que a sonoridade tem na poesia simbolista. Subjetivismo e teorias que voltam-se ao mundo interior, não é? Dessa vez, o poeta ele vai mergulhar no íntimo, no inconsciente, no subconsciente, não é? Abrindo as portas da espiritualidade, do místico, não é? Aquilo que é antimaterialismo, antirracionalismo, em oposição ao positivismo que estava em alta lá nas escolas do realismo e naturalismo. O misticismo, como eu já havia adiantado para vocês, religiosidade, valorização do espiritual para se chegar à paz interior. E aqui, pessoal, eu diria que esta é a palavra-chave do simbolismo, o pessimismo, a dor de existir. Lembrem-se que o homem estava vivendo um momento de laceramento, né? Nesse final do século XIX. Desejo da transcendência, o interesse pelo noturno, pelo mistério e pela morte. São características bem parecidas lá com a segunda geração romântica, não é? Só que dessa vez de uma maneira, de um caráter mais íntimo, de um caráter mais transcendental. Eu estou falando dessa vez de espiritualidade. Vamos lá, pessoal? E por que simbolismo? O simbolismo ele vai ter influência de Charles Baudelaire, né? E na sua obra As Flores do Mal. Esse simbolismo ele vai surgir lá na Europa justamente com esse nome de pessimismo. Chegando em Portugal, ele vai ter como grande expressividade, como grande nome dessa escola literária que durou tão pouco tempo, mas que foi fundamental para que a gente possa entender o modernismo,
vamos ter como principal representante o poeta Camilo Peçanha, né? O Camilo Peçanha, ele escreveu um livro chamado Clepsidra, que significa o relógio de água, né? O relógio d'água. E assim, ele utilizou a água como símbolo, né, para demonstrar a sua dor, a sua angústia, os seus sentimentos, né, o seu íntimo, a sua transcendência diante dessas mudanças, desses acontecimentos que estavam ocorrendo nessa virada de século, século XIX para o século XX, não é? E Clepsidra foi fundamental porque ele mostra a água como símbolo da passagem da vida, né? Como a gente tem aqui no exemplo, no trecho de água morrente. Meus olhos apagados, vede a água cair, das beiras dos telhados, cair, sempre cair. Das beiras dos telhados, cair, quase morrer. Meus olhos apagados e cansados de ver. Meus olhos afogai-vos na vã tristeza ambiente. Caí e derramai-vos como a água morrente. Percebam, pessoal, que nós temos aqui uma despreocupação com a questão do soneto. Dessa vez, o que vai importar é a musicalidade e o que vai importar também é esse sentimento de vago, né, de estranheza, de mistério. Ele não vai te dizer nada com nada, ele vai apenas o quê? Jorrar as palavras como se elas estivessem emanando da sua mente, da sua boca. E percebam, pessoal, que uma das características muito importantes do movimento simbolista, tanto em Portugal e, consequentemente, no Brasil, é o uso das reticências, né? Que dá um ar de vague, de que está vago, um ar de que está solto, alguma coisa solta no ar, nas entrelinhas. Subseguindo, nós vamos ter, né, o maior expoente do simbolismo no Brasil, eu diria, né, Cruz e Souza, e juntamente com Alfonso de Guimarães, também teve muita expressividade, mas eu diria que o Cruz e Souza ele foi o maior representante do simbolismo no Brasil, por vários fatores, entre eles pela questão da segregação da sua cor, da sua raça, né, da sua pele, da cor da sua pele, assim, por ele sofrer tanto, né, a dor do preconceito, por ele ser negro, ele prezava pela claridade, pelas cores alvas, cristalinas. A água também ela vai se fazer presente, né, como símbolo da poesia de Cruz e Souza. Como a gente vê aqui em um dos seus poemas mais famosos, Violões que Choram. Percebam, pessoal, que logo no título a gente tem aqui o uso das reticências, como se ficasse alguma coisa solta. Harmonias que pungem, que laceram dedos nervosos e agem, que percorrem cordas e um mundo de dolências geram gemidos, prantos que no espaço morrem. E sons soturnos, suspiradas mágoas, mágoas amargas e melancolias no sussurro monótono das águas, noturnamente entre ramagens frias. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas vãs vulcanizadas. E tudo nas cordas dos violões ecoa e vibra e se contorce no ar convulso. Tudo na noite, tudo clama e voa sob a febril agitação de um pulso. Percebam, pessoal, que ele denota, ele demonstra que a sua dor, a sua angústia diante desses sentimentos, né? dessa intimidade com seu próprio eu, com seu espírito, através das lapadas, né? Nas cordas do violão, que se transcendem aqui em palavras, né? Através das figuras de linguagem, a aliteração. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. Percebam também, pessoal, que essa musicalidade na poesia simbolista, ela vai ser ocasionada por recursos linguísticos, né? Muito comuns nessa estética, nessa corrente literária. O uso da aliteração e o uso da assonância. A aliteração, para quem não se lembra, é a repetição de sons consonantais. A assonância é a repetição de sons vocálicos. Tudo bem, pessoal? Subseguindo, um outro movimento artístico, literário, que é muito importante também para que a gente possa entender sobre a cultura moderna, né, o século XX,
foi justamente o modernismo, que eu já havia adiantado para vocês lá nas aulas de arte, não é? O modernismo, para quem ainda se lembra, ele surgiu com a Semana de Arte Moderna, lá em 1922. E ele vai justamente pegar carona na influência desse ar de modernidade, né? Percebam, pessoal, que chegando ao novo século, né, nós já nos deparamos com grandes conflitos armados que vão agitar o mundo, né? De um lado, nós vamos ter pessoas tristes, pessoas angustiadas, mas de um outro vão sentir um ar de novidade, de esperança, né? No mundo, na cultura. Aqui, quando a gente fala de modernismo no Brasil, eu gosto de enfatizar a primeira fase, que vai de 1922 até 1930, mais ou menos, que é a chamada fase heróica ou fase destrutiva, né? É nessa fase, pessoal, que a arte e a literatura vão pegar carona nas famosas vanguardas europeias, quebrando, rompendo com os padrões estéticos. E quando a gente fala de literatura, a gente fala das regras, né? A gente vai falar da abolição das regras, como, por exemplo, a pontuação, da linguagem muito culta, né? O uso do ponto e vírgula, da vírgula, do ponto. O poeta ele vai abrir mão de praticamente tudo isso e vai buscar, né, o lado coloquial, o lado do povo brasileiro, né, do falante brasileiro, do leitor brasileiro. Vejamos o que está escrito bem aqui, pessoal. Os organizadores da Semana de Arte Moderna de 1922 foram influenciados pelas vanguardas artísticas europeias. E com a participação de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Vitor Brecheret, Anita Moffat, Heitor Villa-Lobos, entre outros, apresentam um manifesto defendendo a liberdade de expressão do artista e a incorporação das modernas formas de expressão estrangeiras para recriá-las de maneira própria na arte e na literatura brasileiras. Percebam, pessoal, que o poeta, né, brasileiro ele vai mergulhar nas vanguardas europeias, mas não vai abrir mão das nossas raízes. Ele vai fazer uma espécie de fusão, ele vai agregar aquilo que há de modernidade, de novidade, com as nossas raízes, remodelando, refazendo, revisitando o nosso passado. Tudo bem, pessoal? E por isso eu resolvi destacar algumas características para que vocês possam entender muito mais. Forte influência das vanguardas europeias, como eu já havia adiantado para vocês. A linguagem ela vai ser um tanto quanto fragmentada. Despreocupação com a organização do texto. Combate aos valores do mundo burguês. Isso aqui é muito importante, porque mais tarde a gente vai ver que eles vão fazer uma espécie de paródia contra o romantismo e até mesmo o parnasianismo, que eram tudo muito certinho, muito idealizado, muito fofinho, né? A destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. Isso aqui, pessoal, eu poderia dizer que é consequência também lá do simbolismo que abriu as portas para essa busca da liberdade na literatura. O uso de onomatopeias, percepção por analogia, humor, uso da paródia, como eu já havia adiantado, a paráfrase, o anti-intelectualismo, né? O ilogismo, todas essas características, pessoal, estão relacionadas às vanguardas que a gente viu lá na matéria de arte. Tudo bem? Vejamos aqui um exemplo de um poema muito conhecido de Oswald de Andrade. Brasil. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani de Mata Virgem: sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tetererê, tetê, quizá, quizá, que sei. E lá longe a onça resmungava. Uau! O negro zonzo, saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: sim, pela graça de Deus. Canhem babá, cum, cum. E assim fizeram o carnaval. Percebam, pessoal, que é um tanto quanto inusitado, é um tanto quanto diferente de tudo que a gente estudou até agora. O Zé Pereira, ele poderia ser, né, o estrangeiro, o europeu que acabara de chegar em terras brasílicas, né, e chegou, né, tendo esse choque de cultura diante dos índios que aqui habitavam. E foi logo perguntando a eles: sois cristão? E olha a resposta: não, eu sou bravo,
sou forte, sou filho da morte, né? Fazendo uma espécie de paródia com as poesias lá do Gonçalves Dias, na primeira geração romântica, lembra? Então, e bem aqui ele taca, né, um rugido de uma onça e o negro zonzo saído da fornalha, provavelmente fazendo menção à época das usinas açucareiras, né, dos grandes engenhos, mas mesmo assim o negro responde, sim, pela graça de Deus, já demonstrando um certo sincretismo religioso. Qual é o propósito desse poema, pessoal? É justamente mostrar que o Brasil ele tem todas as culturas e não tem nenhuma. E assim fizeram o carnaval. Percebam, pessoal, que a palavra carnaval ela pode ter duplo sentido aqui, porque o carnaval ele tem a ver com diversidade, com diversão, com pagode, samba, mas o carnaval também pode estar relacionado à bagunça que é o Brasil durante esses 5 séculos de formação. Tudo bem? E para finalizar a aula de hoje, nós temos um poema muito bacana aqui que eu resolvi colocar para vocês, que é um poema tirado de uma notícia de jornal. Percebam, pessoal, o trecho desse poema. Poema tirado de uma notícia de jornal, de Manuel Bandeira. O João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Pronto, acabou. Percebam, pessoal, que tanto o poema retirado de uma notícia de jornal quanto o poema Brasil, de Oswald de Andrade, não tem preocupação alguma com a pontuação, né? Faz uso da irreverência, do inusitado, do engraçado. Percebam que ele colocou propositalmente aqui a palavra perguntou, ele não colocou perguntou, já valorizando o coloquialismo, a fala do brasileiro. Aqui a gente pode perceber, pessoal, que há uma certa relação com os handmaids lá do dadaísmo, né? Ele literalmente retirou uma poesia, né? Ele retirou um poema de um jornal, de uma notícia de jornal, fazendo menção a um tal de João Gostoso. Quem seria esse tal de João Gostoso? Poderia ser um qualquer, né? Aquele que está no anonimato, aquele que enche as páginas dos jornais, nas estatísticas, né, dos suicídios, dos assassinatos, dos acidentes, enfim. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa revisão. Continuem fazendo as atividades relacionadas no livro e qualquer dúvida podem me chamar no PV. Beijão, tchau, tchau.